Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de março de 2016, é um sábado. O verbete é de número 3.683, ele tem 5 páginas, 41 elogias e 10 máximas. O tema, consciência ambidestra, e foi elaborado segundo a especialidade equilibriologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Gláucia Medrado. A Gláucia Medrado é um dos personagens do livro 500 verbetógrafos, tá certo? Então, ela está aqui participando dessa coletânea de 500 verbetógrafos. E, se você quiser, se ainda não pertence à enciclopédia da Conscienciologia, ainda está em tempo, né, de você fazer o esforço e defender seu verbete. E também, se quiser conhecer os outros personagens aqui do livro, é só entrar no Shopicons que o livro está lá disponível. A Gláucia Medrado, ela é graduada em Pedagogia, mestre em Educação, brasileira natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2005, docente em Conscienciologia desde 2006, coautora do livro Formação de Professores, Compromissos e Desafios da Educação Pública, foi publicado em 2013 e tenepsista desde março de 2009. A consciência ambidestra é a pessoa, homem ou mulher, portadora de eficácia psicomotora em ambas as mãos, estendendo a dupla lateralidade para outras manifestações corporais, expandindo e qualificando a performance somática. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da psicomotricidade avançada, os taquipensenes, a taquipensenidade, os ortopensenes, a ortopensenidade. Na fatologia, a ambidestria produtiva, a habilidade com ambas as mãos, a versatilidade somática, a singularidade do ambidestro. As percepções interoceptivas e esteroceptiva. Aqui está escrito hetero, mas não é esteroceptiva. Mais aguçadas, a inteligência contextual, a facilidade em adaptar-se a diferentes contextos, a superdotação somática. Na parafatologia, a sensibilidade parapsíquica, a ativação dos chakras superiores, notadamente do frontochakra, a maleabilidade nas manobras energéticas. Na argumentologia, tem vários parágrafos aí, a gente vai destacar alguns. Categorias, onde a consciência canhota pode tornar-se ambidestra, e a verbetógrafa, então, coloca duas situações que facilitam isso. Na direção também, ela coloca duas direções opostas, né? Na ação de adaptação de canhotos e destros no contexto ambidestro. No parágrafo contexto, a verbetógrafa apresenta 20 exemplos de objetos, acessórios ou utilitários com design favorecedor e indicador da utilização da mão direita, podendo restringir a ambidestria no dia a dia. Em resumo, o mundo é feito para os destros, né? Facilitadores. Atinente à harmoniologia, ela também enumera 5 facilitadores para o exercício da consciência destra ou canhota, interessada em tornar-se ambidestra. E os dificultadores, que também ela enumera 6 principais dificultadores e impedidores ao desenvolvimento da consciência ambidestra. Na remissiologia, nós destacamos adaptaciofilia, consciência poliédrica e rompimento do paracérebro, prescindência das mãos e superdotação somática. A versatilidade somática da consciência ambidestra possibilita a ampliação da interassistência por meio das vivências práticas exemplaristas e da aquisição da autossomaticidade lúcida. Você é destro, canhoto ou ambidestro? Considera a possibilidade de desenvolver a ambidestreza com facilidade pró-evolutiva? Na referências bibliográficas, né, na bibliografia específica, a autora contribui com 3 fontes
de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Ragani e Socorro Frazão. Destro, canhoto e ambidestro, que a gente poderia dizer destria, canhotice e ambidestria, né? Versatilidade, superdotação, lucidez, percepção, inteligência, homeostasia, sensibilidade. Parapsiquismo, ortopensenidade, taquipensenidade, posicionamento, somaticidade. Harmoniologia, experimentologia, parageneticologia, mental somatologia e equilibriologia. Glaucia, a pergunta que a gente sempre faz, né, para começar aí o nosso debate, é assim, contextualizar o motivo da escolha desse tema. E eu sempre gosto de saber se houve algum bastidor, assim, extrafísico, que você possa contar para a gente, sabe? O que aconteceu durante a elaboração do verbete. Tá certo. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu vou começar de trás para frente, respondendo o que você colocou, para honrar aí a questão da ambidestria, que já também faz as coisas um pouco ao contrário. Os bastidores extrafísicos foram bem tumultuados, né? É engraçado que eu escolhi esse verbete por conta da minha teática, como consciência ambidestra desde a infância, e eu escolhi esse tema pensando que eu teria muito mais facilidade em desenvolver alguns aspectos, e foi o tema que me trouxe assim mais desafios energéticos, né? A interação com esse assunto rendeu assim muita autopesquisa e algumas recins, né? Então eu considero que dos verbetes que eu produzi, eu não produzi muitos até o momento, né? Esse é o terceiro verbete e esse foi o mais complexo. E a minha motivação foi essa: primeiro, compartilhar meu Labcom, porque eu acho que é um assunto pouco discutido, ou discutido em algumas circunstâncias, num viés assim que não favorece o desenvolvimento da ambidestria, e propor possibilidades para quem tem interesse em realmente desenvolver essa habilidade que está ao alcance de todos. Tem um Mega Pensene que diz assim, ó, o conhecimento é mega responsabilidade. Deve ter sido isso, né? Você foi aprofundando no conhecimento da ambidestria e a responsabilidade te pegou bastante. Exato. Então, como eu comentei, eu iniciei esse trabalho desde a infância e o modo que eu comecei a fazer isso foi muito atípico, né? Então, por volta dos 5, 6 anos foi a idade em que muitas coisas vieram à tona e contribuíram para eu me dedicar, por exemplo, à conscienciologia na pós-adolescência, adultidade, até hoje, né? Então, todos os insights eu acabei tendo nesse período. E eu sempre fui uma criança muito curiosa, ligada no 220, assim, aparentemente calma, mas a energia, assim, extrapolava os muros, né? Borbulhante. E aí, eu sempre tive a necessidade de fazer muita coisa. Eu não era uma hiperativa aos modos do que a gente estuda hiperatividade hoje, mas eu sempre fui hiperativa do ponto de vista de ser muito versátil no desenvolvimento de habilidades e situações. E eu me lembro que uma vez eu estava na sala de estar, numa tarde, assim, eu passava muitas tardes em casa, e eu me dirigi para a sala de jantar e, de repente, eu tive um insight, assim: nossa, você já pensou, você só usa um lado do corpo, se acontece alguma coisa com o outro lado, você vai demorar muito tempo para trabalhar essa dificuldade, né? E naquele momento, eu tinha 6 anos, né? Então me veio informação e eu vi uma imagem de um homem com um dos lados paralisado e já numa idade avançada, e eu me identifiquei com ele, né? Só que era muito sofrido, então eu não consegui entender muito, mas a impressão que eu tive naquele momento é que eu tinha sido aquele homem, né? E que ele tinha ficado com um dos lados paralisado e o outro lado era muito dificultoso ser desenvolvido já numa idade avançada. E eu só lembro que eu pensei: isso eu não quero para mim, isso de novo não.
E a partir daquele dia eu comecei a fazer tudo, escrever, como você, quando é muito criança, né, muito novinha, você tem muita habilidade, eu comecei a utilizar ambos os lados e, como tudo que aconteceu comigo naquele período, eu não contei para ninguém, porque eu achava que todo mundo tinha esses insights, né? Todo mundo tinha várias ideias, então para mim era campo comum, e isso me protegeu até após a adolescência, porque eu não contava essas impressões que eu tinha. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar com ambos os lados. Dei algum tempo em alguns momentos, porque como eu tinha muita habilidade para escrever com ambas as mãos, que é uma faceta, né, só da ambidestria, eu cheguei um dia em casa, fui fazer a tarefa, e, de repente, eu travei, eu não sabia mais com que mão que eu escrevia, né? Então, a partir daquele momento, eu ainda era pequena, eu pensei, não, então, deixa eu começar a fixar com uma e sem perder aquilo que eu já aprendi com a outra. Então, foram todos esses motivadores que me fizeram querer contribuir à experiência. Ah, que ótimo. Vai ajudar muita gente, né? A gente pode começar nessa vida, mas também qualquer coisa a gente começa na próxima também. Assim que possível. Mas o ideal é começar agora, né? Aliás, tem um exercício para memória, para não perder que a gente, quando chega numa certa idade, vai perdendo mais neurônios, assim. Então, um dos exercícios é trabalhar com o outro lado mesmo. Uhum. Então, a gente tem que começar mesmo, pentear o cabelo com o outro lado, escrever com o outro lado, que é um exercício para cerebrologia mesmo. A verbetógrafa, professora Gláucia, Fatologia, página 5, final da segunda linha. O que devemos levar em conta em relação ao detalhismo no cuidado alossomático em que possamos cair no perfeccionismo patológico? Bom, a ideia de se trabalhar a questão da ambidestria, então vou pegar isso que você trouxe e expandir para o contexto do verbete, né? Assim, mais especificamente a ambidestria que a gente está trazendo aqui. É que a gente consiga ter um aproveitamento melhor desse soma, desse corpo físico. Porque o que acontece? Nós somos consciências, temos um holossoma, mas muitas vezes a gente negligencia algumas questões relacionadas ao soma em virtude de sabermos que temos lá um mental soma, um psicossoma, um energossoma, ou seja, como se os outros veículos dissessem mais sobre a nossa realidade consciencial e o soma, por ser a ponta rústica, fica meio encostado, né? Ou não é explorado da maneira que a gente pode extrair potencialidades até para que essas relações interveiculares sejam muito mais positivas, né? Então, para a gente não cair num certo perfeccionismo disso, porque a ideia de você trabalhar a ambidestria não é você ter uma atuação perfeita, é você ter uma atuação equilibrada. Então, o ponto de vista é o equilíbrio. Né, de que modo você trabalha o mais simétrico possível para que as suas energias também sejam exteriorizadas de uma maneira mais potencializada, para que o processo das suas emoções, em virtude aí das suas energias, também possa ser trabalhado com o mesmo equilíbrio, e as suas ideias, a elaboração do seu pensamento da mesma maneira. Então, a gente vai incorrer no perfeccionismo se a gente quiser priorizar um veículo em detrimento dos outros. Então, você não vai se transformar num super-homem ou numa super-mulher sendo ambidestra. Os ambidestros têm uma série de problemas, como todo mundo. Também tem trafares, também tem trafais, né? Então, o objetivo, na verdade, é a gente utilizar melhor essa máquina, e não num contexto em que a gente pense que já tenha uma noção errada de nós, enquanto consciências, nos identificarmos somente com o soma, e a outra de considerar que só um lado funciona, sendo que é um todo. Aí você estava falando, eu estava pensando aqui, a gente, por causa do holossoma, né, a gente tem a manifestação mental somática. E, assim, pensando no futuro, a gente vai se manifestar de mental soma, não tem lateralidade. Vai prescindir dos outros veículos. É uma bola de energia, não é? Então, assim, quando a gente, consciência que não tem forma, renasce, é uma prisão, né? Então, se você trabalha com todos os lados, essa prisão acho que tem um metro quadrado maior, né? Quer dizer, ela tem uma elasticidade maior, ela te dá uma flexibilidade maior.
Aqui a gente... se olhar por isso aqui, né, também. Exato. A gente vai levantar uma série de hipóteses, né, por ser um tema novo ou pouco explorado ou explorado assim por um viés, como eu tinha dito anteriormente, que não é o mais adequado. Mas se a gente for pensar por aí, maior autoconscientização somática vai fazer com que a gente utilize realmente esse veículo de manifestação para aquilo que ele é feito. Entende? Assim, com todas as potencialidades, porque para nós, no intrafísico, ele é muito relevante. Não, com certeza. Né? Nós estamos aqui, nós precisamos desse corpo físico, e quanto mais... E esse restringimento é parapedagógico, não é... Exatamente. Não é positivo, né? Exato. Só que, ainda assim, isso não nos limita. Né? Pelo contrário, há uma série de funções que a gente não utiliza. Né? É um aparelho que a gente leu só uma parte das instruções. Né? E muitas vezes a gente tende a se acomodar com essas poucas instruções que temos. Né? E o que a gente pode fazer com isso? Né? O que a gente pode ampliar na nossa manifestação? Eu acho que esse é o ponto principal. Quer perguntar? Cláudia, parabéns. Eu acho que é um assunto não frequente, né? A primeira pergunta que eu vou fazer é: você era canhota, nasceu canhota ou não? Não nasci canhota. Não, é porque eu tenho algum grau e eu também não nasci canhota. E a primeira, eu vou colocar que eu acho muito interessante, porque quando a gente é criança as coisas vêm muito claras e a gente, né, não questiona. A primeira implicância foi quando eu aprendi, me ensinaram a comer, que tinha que cortar a comida com a mão direita e trocar de lado. E eu achei aquilo um desperdício. Podia cortar de e cortava com a mão esquerda e acabou que foi isso, evidentemente, que há muito tempo, há mais de 50 anos atrás, tinha um outro aspecto. Né? A outra questão que eu queria perguntar com relação ao verbete em si é até onde né, você foi na questão neurológica de integração entre os hemisférios, principalmente nas questões do hemisfério esquerdo ser mais matemático, outro ser mais artístico, um trabalhar mais com a imaginação, outro com o pensamento abstrato, outro com uma coisa mais concreta. Porque, na verdade, quando você trabalha os dois lados, você estaria facilitando essa integração, né, neuronal mesmo entre os dois lados. Se você viu isso, ou, enfim, o que você pensa disso? Sim, apesar de eu ter colocado apenas 3 elementos aí na bibliografia específica, foram os 3 elementos que eu considerei que eram imprescindíveis para a gente entender melhor essa questão. Mas eu li muita coisa a respeito da ambidestria, né? Muitos artigos, principalmente, há muitos artigos. E, assim, existem alguns mitos com relação ao funcionamento cerebral. Então, o canhoto ou o destro não é por conta dessa assimetria, né, que é necessária para o funcionamento, até por conta da lateralidade, né, que ela é desenvolvida aí desde a infância, começa a ser aprimorada no decorrer da vida e tudo mais. Mas, assim, o mito ele consiste justamente em achar que o destro, por ele ter uma conexão maior com o hemisfério esquerdo, ele vai se manifestar prioritariamente utilizando mais essas funções do que o direito. Né? Até porque há estudos que mostram que tem muitos canhotos que o hemisfério esquerdo é o mais utilizado, e não o direito, como geralmente se fala. Né? Exato, a simetria consiste justamente nesse cruzamento, né, de informações. Então, nós, de qualquer forma, nós utilizamos ambos os lados, até porque várias funções que estão distribuídas no nosso cérebro, elas não estão condensadas, né, no esquerdo, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito. Né? Então, você tem lá a questão da memória, que também está distribuída em vários pontos, né, na parte da frente do cérebro, em alguns pontos na lateral. Você tem a memória auditiva, você tem a memória visual, você tem a memória de curto prazo, de longo prazo, enfim, você tem vários itens que estão distribuídos no cérebro de uma maneira bem equânime. Né? Somos nós que bipartimos isso, até por conta aí da questão da lateralidade. Mas não existe uma predominância, até onde o que eu pude concluir, assim, não há uma predominância. Há, sim, alguns pontos que acabam sendo mais explorados. E essa questão que você falou de ter um intercurso, né, muito mais acentuado, eu não achei um estudo que comprovasse isso, mas, na minha experiência, eu percebo isso.
na minha experiência como consciência ambidestra, eu percebo que o meu modo de pensar, de formular coisas e no meu dia a dia é um pouco diferente de algumas pessoas que tendem a utilizar mais o lado direito, por exemplo, são destras. Existe uma diferença no modo que a gente enxerga o mundo, né? Tem um paradigma aí a ser quebrado, mas quando eu me vejo nessa atuação, eu sinto a minha cabeça como um todo. Eu não consigo, por exemplo, realizar uma atividade utilizando só um lado do corpo. Eu acho que essa tese já meio que... Ela já caiu. Já caiu, assim, embora tenha algumas localizações, esquerda e direita, de predominância, mas trabalha-se... É um todo integrado. É um todo integrado. integrado. Agora, claro, quando a pessoa, ainda na infância, ela opta por ser destra, aí a gente vai ter que fazer várias reflexões, né? Até que ponto a pessoa opta mesmo, até que ponto existe um contexto aí de lateralidade social, né? Porque é a própria estrutura social que muitas vezes impõe, porque é mais fácil, gente. Para o destro está tudo à mão. É o canhoto que acaba tendo que se adaptar a um mundo que está todo preparado para quem é destro. Então, vamos considerar que a pessoa optou ser destra, né? Vamos partir desse princípio. Ainda assim, ela pode ter, na sua esfera motora, que é muito mais abrangente do que a escrita, por exemplo, ela pode realizar vários movimentos com muita destreza, com muita eficiência, com o lado oposto. Então, ela não é 100% destra, porque não há isso, uma pessoa não é 100% destra, ou 100% canhota, ou 100% ambidestra, né? Mas, em alguns momentos, ela consegue ter intercursos com o lado oposto. O detalhe é que muita gente faz isso de modo inconsciente, não percebe. E como prioriza aquele lado que escolheu, porque está muito à mão, em geral, acha que não consegue ou fica realmente mais inábil para lidar com o lado oposto. Agora, eu botei até isso no meu verbete de simetria que eu vi, que tem um paradoxo, que o nosso corpo, o estereótipo dele é todo simétrico, né? De lateralidade direita e esquerda. Então, o que tem do lado de cá, você olha assim, é todo simétrico. Mas por dentro, ele é todo assimétrico. Todo assimétrico. Exato. As vísceras são todas assimétricas. E tem um motivo pelo qual isso acontece, porque a circulação sanguínea é de propósito isso, né? Não sei como é que foi pensado isso, se foi bolado isso, se foi o primo pensando. Mas foi bem bolado. Mas foi muito bem bolado, porque o impulso, né, das duas funções do sangue, né, eu esqueci agora o nome. Sístoles, né? E diástole. Então, aquilo ali vai depender da lateralidade das artérias interiores, né? E se você olhar de um lado até o intestino, tudo é assimétrico dentro. E por fora, tudo simétrico. É bem interessante essa reflexão, né? Deixa eu... Só um comentário, porque a minha pergunta, na verdade, não foi para chamar a atenção de possíveis diferenças, porque os estudos estão mostrando uma capacidade de adaptação do cérebro absurda. Da questão do centro da fala estar no temporal esquerdo, já tem estudos que mostram que pessoas que sofreram AVC conseguem voltar a falar porque desenvolvem do lado direito, embora ele não exista originalmente essa organização neuronal. Né? Porque possivelmente a nossa aquisição mais recente, do ponto de vista evolutivo biológico, a fala, né? Então, mas é o contrário. Existem alguns trabalhos que mostram em soldados, né, que a perda de certas fibras de associação entre os dois hemisférios levou a perdas cognitivas e afetivas importantes. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Sim. Isso é um negócio muito recente. Pessoas que sofreram impactos de explosão muito grande, na verdade, é a onda de choque. Cara, 2, 3 anos depois, começa a desenvolver, quando adulto, às vezes, um quadro parecido com um autismo, umas coisas estranhas, e o mapeamento que foi feito, né, com imagens de altíssima qualidade, mostrou perda de fibras que normalmente estão atravessando o corpo caloso. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. A gente está falando a mesma coisa, então. Está falando a mesma coisa. Exato. Só que por uma via ao contrário. Eles mostraram que se perdeu isso. E as pessoas perderam qualidade de vida mesmo. Que os dois hemisférios têm que estar em Relação, contínua memória. interação. Tá? Exato. Obrigado. Antologia, página 5, terceira linha. As imposições motoras equivocadas na educação convencional podem levar ao surgimento do engessamento no modo de pincelizar.
A livre movimentação somática facilita e otimiza o livre pensar? Sem sombra de dúvida, principalmente porque nessa fase, o que eu quis colocar especificamente é principalmente quando a criança ela opta, como eu falei, né, entre aspas, algumas vezes ela opta sim, e na maioria das vezes ainda é imposta a ideia de se escrever ou de se fazer atividades com a mão direita, e é bem num momento em que a criança ela precisa muito do movimento, né? Ela precisa para descobrir esse processo de identidade pessoal, de saber quem é, de se entender como ser, ela precisa do movimento. E muitas conquistas se dão a partir disso. Então, quando o indivíduo ele é tolhido de uma escolha, de uma inclinação, isso automaticamente acaba ferindo o modo dele pensar e se conduzir. Ele vai ter alguns problemas relacionados, por exemplo, à aprendizagem. Isso é muito comum, porque tem uma baixa autoestima significativa, né? Num primeiro momento, isso frustra, porque eu não posso me manifestar, por exemplo, escrevendo com a mão esquerda, porque isso é errado, isso é feio, isso difere dos demais. Então, é um estrago bastante significativo que acontece no indivíduo. Hoje, até em menor proporção. Mas a gente tem assim registros, talvez vocês também conheçam, pessoas que falam isso, que quando entraram para a escola, elas utilizavam lá a mão esquerda e alguns tinham a mão amarrada, outros o professor batia na mão, porque o professor podia fazer isso na época, ou a família também impunha, né? E isso causou uma série de problemas para essas pessoas, assim, no sentido de se sentirem sem esse senso de pertencimento de grupo que a gente tem na infância, que depois isso vai aparecer mais lá na frente, na adolescência. Então, o canhoto ficou sempre sendo esquisito, aquela coisa sombria, a pessoa, nossa, ele é canhoto, né? Como se fosse algo contagioso, né? É o sinistrismo. Não, só esse nome sinistro, né, já é terrível. Infatologia, página 5, quinta linha. Como podemos aumentar nossa sensibilidade quanto às percepções interoceptivas e... Aqui ele botou heteroceptiva. Esteroceptiva. Esteroceptiva, mais aguçadas em meio a tantas distrações exteriores. Então, como eu falei, a gente vai levantar uma série de hipóteses, né, relacionadas a isso. Mas uma das hipóteses que eu levanto, até por conta da minha experiência, é que quem é ambidestro tem um senso de percepção diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é diferente até pelo modo que ele interage com o ambiente, né? No meu caso, eu sempre tive muita percepção interoceptiva, de conhecer órgãos mesmo, de entender como é que é o funcionamento do meu soma. E, talvez, pelo fato de eu ser ambidestra, isso foi ficando mais aguçado, porque em alguns momentos em que eu me dediquei mais à prática, né, da ambidestria, ou seja, principalmente na infância ou no meio da adolescência, eu fui percebendo que eu pensava diferente, alguma mudança que tinha no meu soma, mínima que fosse, eu conseguia identificar, e quando eu ia ao médico e fazia exames, era justamente aquilo que eu tinha visto. Então, a minha percepção de movimentos muito pequenos, que jamais iam ser vistos a olho nu, era muito aguçada, sempre foi. Tanto que eu me submeti, já na adultidade, a uma cirurgia de correção de miopia, e eu tive uma percepção muito clara da mudança que ocorreu na curvatura do meu olho, que é algo que não se percebe a olho nu, né? E quando eu fui proceder aos exames, o médico fez um comentário dessa natureza, eu falei para ele, eu percebi. Ele ficou olhando para a minha cara, não, mas isso não se percebe a olho nu. Eu falei, não, realmente, isso não se percebe a olho nu, tá tudo certo. Não vou discutir com ele, mas essa percepção eu já tinha tido. Então, eu atribuo isso a esse exercício, porque eu não tinha outras possibilidades de perceber. Você não pode esquecer da paragenética. Exato, né? Exato. Mas eu acho que aí entra a interação genética-paragenética, né? A questão de se aproximar mais da paragenética em virtude de algo que foi sendo exercitado durante a vida intrafísica. Então, eu acho que para perceber mais, a gente precisa
prestar mais atenção em algumas coisas. Então, talvez pelo meu perfil, eu sempre fiz tabela de tudo. Então, eu sempre fiz várias medições sobre a minha manifestação. Medição se eu transpirava mais ou menos, quantas vezes eu ia ao banheiro, se isso fazia diferença ou não no trabalho das energias, se eu tomasse mais água, se eu ficasse sem comer, como é que era o nível da ectoplasmia, se o meu peso aumentava, se alguma medida X. Então, eu sempre tive tabela para tudo, né? E é muito natural as pessoas falarem, nossa, como você é esquisita, né? O ambidestro ouve muito isso. Não sei se todos os ambidestros, eu sempre ouvi, nossa, você é esquisita, né? Mas eu sempre medi tudo isso para tentar entender os paralelos relacionados ao soma, porque com certeza tem aí heranças de outros momentos aí da minha vida como consciência. Mas eu penso que para a gente começar a perceber, ter essa percepção mais aguçada das questões interoceptivas, que eu acho que é a gente com a gente mesmo, é você desenvolver algumas medições. Até para sair daquele esquema de isso acontece porque acontece, ou aconteceu determinado fato porque as energias estavam assim convergentes. Então, você consegue se localizar num determinado contexto. E a questão esteroceptiva é mais a observação. Então, a pessoa que aplica técnicas onde ela prioriza o detalhe, ela prioriza a exaustão, ela vai ter mais possibilidades de perceber onde ela se localiza naquele ambiente. Porque as percepções heteroceptivas é o modo que a gente se relaciona com o ambiente, né? Como que a gente se coloca em relação ao ambiente. Então, eu parto do registro, e observação, e balanço sobre esse registro para conseguir perceber. E, se possível, no caso dessas questões interoceptivas, quando for fazer o check-up, proceder algo que possa medir isso fisicamente, você ter o paralelo se aquilo está batendo ou não com as percepções que você teve. Pelo menos foi o modo que aconteceu comigo. Professora Glaucia, na binomiologia, página 6, primeira linha, binômio intelectualidade e psicomotricidade. Poderia comentar, por gentileza? É aí que eu me perdi aqui. Na binomiologia, página 6. Ok. Binômio intelectualidade e psicomotricidade, né? Comentar sobre isso. Na pesquisa que eu fiz sobre ambidestria, o que eu mais vi foi a aplicação dessa habilidade apenas para fins psicomotores, né? Então, você tem muitos esportistas super hábeis, né, no manejo aí de ambos os lados do corpo, e você dificilmente vê produções assim, de um caráter gesconológico, falando aqui na nossa língua, né? No nosso idioma aqui, usando os neologismos, você vê pouco a produção nesse sentido, né? Algo mais tarístico relacionado ao processo evolutivo. Então, eu quis trazer esse binômio para que a gente fizesse uma reflexão. Quando eu fui atrás de fontes, de pessoas que se destacavam, né, como ambidestras, eu caí para trás, porque eu fui primeiro atrás de grandes escritores, ou poetas, ou poetisas, ou qualquer outra coisa, e eu, fazendo uma varredura, não localizei isso. Então, eu achei essa manifestação muito mais no campo da psicomotricidade. Não estou desmerecendo isso, porque eu acho que é importante também, mas acontece que o processo da ambidestria ele pode ter uma aplicação muito mais efetiva, porque uma manifestação esportiva, seja na esgrima, né, que os esgrimistas eles têm muita habilidade, em geral são ambidestros, tenistas também, em geral, são ambidestros, os jogadores de futebol, né? Mas eles assim, fazem os gols maravilhosos da esquerda. Tenistas, né? E o pessoal da esgrima, eles ainda são um número mais elevado, porque isso merece uma coordenação motora diferenciada, né? Então, no caso da esgrima, que aquela espada, ela é muito evidentemente com as mãos também. Exato, é um processo assim bem refinado, né, que eles precisam aprender para conseguir se desempenhar melhor no esporte. Então eu quis trazer isso justamente para que a gente fizesse essa reflexão, né?
Eu sou ambidestra, tenho relação, já tive relação com esportes, já tive relação com dança, já tive relação com as artes, isso tudo ajudou eu a trabalhar a minha esfera motora, mas do ponto de vista pró-evolutivo, de desenvolvimento consciencial, eu entendo que é o incremento à intelectualidade que a gente precise fazer para usar todas essas potencialidades. Pode fazer a sua pergunta. Pelo verbete. Nesse sentido, professora Gláucia, de que modo que a dança pode contribuir para o desenvolvimento da evolução consciencial no sentido mais... Ou ela seria um sentido mais básico, para a pessoa que está procurando patamares maiores, ela precisa ter uma coordenação mínima. Mas a dança como processo terapêutico, como é que você vê isso? Eu acho fabuloso. Eu não desmereço nenhum tipo de prática que possa mexer o soma, até porque o fim dessas práticas sempre é voltado à questão da saúde. Né? A ideia também de trazer esse tema é porque a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de utilizar esse corpo de uma maneira mais saudável. Então, a dança para fins terapêuticos, ela é excelente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de uma atuação em que essa pessoa tenha bem-estar, qualidade de vida. Na esfera motora, ajuda muito. Porque, às vezes, a pessoa tem lá, né, os movimentos mais descoordenados e a dança trabalha com harmonia, trabalha com ritmo. Isso tudo é muito saudável. Nesse ponto que você trouxe, o que eu chamo a atenção é que a ambidestria, em geral, ela aparece como uma terapêutica. E o que eu estou querendo trazer é uma profilaxia de algumas coisas que a gente possa encontrar lá na frente. Então, por exemplo, a Rosa falou, né, com o passar do tempo, da perda neuronal, né, todo mundo passa por isso, e existem alguns exercícios que tendem a ajudar a gente a melhorar essa capacidade, né, a não sofrer tantos danos, né, com essa passagem natural do tempo, porque o soma, sim, tem data de validade. A gente não vai lutar contra isso. Mas a gente vai fazer o melhor aproveitamento desse soma até a última gotinha, até onde for possível. Então, a dança, muitas vezes, ela vai entrar do ponto de vista terapêutico para ajudar alguns pontos em que já houve uma certa defasagem. Acho positivo. Mas o que eu estou querendo trazer é essa prática o quanto antes para que a gente atue de modo mais profilático e possa ter uma atuação mais positiva com o passar do tempo. Por quê? Que seja nessa existência, que seja na próxima vida, que seja em qual vida for. Aqueles conhecimentos que foram auridos e foram realmente conquistados pela consciência vão nos acompanhar em qualquer vida. Vai ficar a marca ali registrada. Fica na parada. Nessa linha também, eu queria que você comentasse a ciclologia e especificamente, acho que só tem um item, né? E depois a neossinapsologia, o segundo item. Ciclologia. Ciclologia. Qual tema? Qual ciclo? Qual ciclo? O primeiro, eu só tenho um, é o ciclo... Auto-organização psicomotora, auto-organização energossomática, auto-organização psicossomática, auto-organização mental somática. Por que eu coloquei isso? Tem a ver com um pouco da minha fala no início a respeito da interação, das relações interveiculares. Então, tudo, pelo menos até onde eu tenho estudado aí, né, na minha experiência em conscienciologia há alguns anos, aquilo que a gente faz acaba acontecendo em mão dupla, né? Então existe uma relação interveicular. Uma melhor organização de ideias vai ter relação com um processo emocional mais assentado, com energias também melhor direcionadas e um soma que reúne todos esses elementos, entende? Então, o que eu quis colocar é da ponta do soma para o mental soma, no sentido de que uma melhor organização aqui, um melhor cuidado a esse aparato que nós temos, vai nos ajudar na relação interveicular, numa organização holossomática, num equilíbrio holossomático. É nesse sentido. Está bem clara a relação desse tema e desse ciclo com o aspecto holossomático, né? Sim. Só não colocou a palavra holossoma aqui. E na neossinapsologia, você coloca a segunda citação, as paraneossinapses oriundas exatamente da interação interveicular. Você poderia comentar, se aprofundar?
Posso comentar sim, né? E eu coloquei logo depois, né, de a formação de neossinapses relativas ao soma, porque eu realmente quis fazer dar essa ideia das sinapses, do modo que a gente constrói isso e das parasinapses, porque nessa relação interveicular, a ideia é que a gente comece a ter uma outra percepção também a respeito dos veículos de manifestação que nós utilizamos, né? Então, é um outro olhar sobre o modo que nós nos manifestamos como consciências. E, principalmente, a ideia de que, realmente, a consciência é quem deve direcionar tudo isso. Então, para mim, sempre foi muito clara essa ideia de que eu sou consciência e que eu me manifesto utilizando um holossoma. Não sei se em virtude disso, ou se isso também colaborou, mas eu posso dizer que, mesmo antes de conhecer a conscienciologia, como eu já me dedicava à ambidestria, para mim era muito claro, e todos os fenômenos que eu experimentei antes e depois eles tiveram nome com as pesquisas que a gente foi realizando, ficou muito claro esse tipo de conexão. E eu atribuo que a gente precisa ter sinapses, a gente precisa conseguir estabelecer conexões para conseguir entender, identificar o que é que está acontecendo com a gente. Então, uma manifestação mais global vai nos ajudar a criar vários circuitos diferenciados e decodificar, muitas vezes, informações que chegam e que, às vezes, a gente não tem sinapse para traduzir. É nesse sentido, tá? Página 6, paradoxologia. O paradoxo de a consciência ambidestra poder apresentar pouca ou nenhuma produtividade gesconológica. Você poderia ampliar, por gentileza? Sim, sim. Isso tem a ver com o que a gente estava comentando com relação ao fato de nós... A gente falou do binômio intelectualidade e psicomotricidade, né? Então, esse paradoxo tem a ver um pouco com isso. Às vezes, a pessoa tem muita habilidade dentro da esfera motora, mas ela não produz algo que seja perene, que possa ser acessado por outras pessoas. Porque, por exemplo, se você escreve um livro, você escreve um verbete, você escreve um artigo, você produz uma pesquisa, você desenvolve uma pesquisa e você deixa isso registrado, você contribui para a ampliação daquela pesquisa, porque, além do registro, outras pessoas vão entrar em contato com aquilo, né? Vai haver debate, vai haver discussão, vai haver, muitas vezes, consenso ou não relacionado àquelas ideias. E se a gente não produz nada que fique perene, isso se perde com o tempo. Vira uma imagem, depois a gente não sabe muito bem quem produziu, cai na tradição oral, um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Então, quando a gente fala do paradoxo de, muitas vezes, a pessoa ela ter essa habilidade, né, essa esfera motora melhor desenvolvida e não produzir nada, então, o que ela está fazendo com o fato de poder contar com uma esfera motora mais abrangente? Por quê? Não é a esfera motora pela esfera motora. Ela vai pensar de um modo mais ampliado. Ela tem outras priorizações relacionadas ao desenvolvimento daquela esfera motora. A construção de pensamento, as contribuições que ela pode trazer, a ajuda a outras pessoas através do exemplarismo, para que elas possam também se utilizar do soma de uma maneira muito mais produtiva, né, e não ficar só com a casca, né, só com a forma, entender esse conteúdo, entender possíveis benefícios que o exercício global desse soma pode alcançar, pode atingir. Então, é um paradoxo, porque muitas vezes a pessoa ela tem muita coisa à mão. E a gente está falando de ambidestria, mas isso pode se estender aos talentos de uma maneira geral, outros talentos que a pessoa possa ter. Às vezes ela tem um mundo de trafores catalogados e ela faz o quê com isso? Em benefício de si, evidentemente, porque ela vai conseguir reunir benefícios à medida que ela assiste, mas a assistência a outras pessoas também. Essa pergunta era uma pergunta de um teletertuliano também. Ok. Tá sendo... Professora Gláucia, poderia ampliar o crescendo da página 6? Ok. O crescendo evolutivo, ambilevismo, monodestrismo, ambidestrismo e precedência das mãos. Esse crescendo eu acho assim fantástico de a gente começar a pensar mesmo, porque o que é o ambilevismo, né? O ambilevismo é uma condição antípoda ao ambidestrismo. É aquela pessoa que
como se diz no popular, tem duas mãos esquerdas, né? Que no meu caso não seria ruim. Mas, por exemplo, o ambilevismo... É preconceituoso. É muito ruim isso, né? É aquela pessoa que não tem habilidade nenhuma com nenhuma das mãos, né? É bem desastrada mesmo. É um pouquinho depois do grau do desastre, né? Eu estou brincando com isso, mas assim, isso é muito sério. A pessoa realmente ela é bastante inábil com ambos os lados do corpo. E aí a gente está trazendo uma condição de onde a pessoa sai disso e entra em algo que ainda não é o melhor, mas é muito melhor do que não ter habilidade com ambos os lados do corpo, não mãos propriamente, mas na esfera motora como um todo, que é o monodestrismo. Ou seja, a lateralidade ela foi definida e ela utiliza prioritariamente um dos lados do corpo como sendo o ponto-chave para a sua manifestação. É melhor do que não conseguir definir nada. Depois dessa condição, a gente passa para o ambidestrismo, que já seria um outro momento, né, em que essa questão do monodestrismo já foi superada, já não precisa mais pensar no corpo de modo bipartido, né, ele é um todo e pode ser utilizado como um todo, até a precedência das mãos, que aí já é o máximo e que a gente está um pouquinho mais longe. Eu não preciso só das mãos, mas como eu não preciso mais da manifestação do próprio soma, num contexto mais abrangente, né? Então, descaracterizar, mas entendendo a relevância que esse soma teve, mas estando num degrau diferente, num momento evolutivo diferenciado, em que as mãos já deixam de ser imprescindíveis, né? Seja no trabalho das manobras energéticas, ou seja, o soma ele vai adquirir um outro contexto. Aqui, quando a gente fala em precedência das mãos, a gente está falando de serenão. A gente está falando de consciências que já estão num nível bem avançado evolutivamente, né? E que o soma ele vai servir para uma determinada tarefa muito pontual, sem essa necessidade que a gente ainda tem de atender, né, a tantas questões que ele pede. É só para ajudar as pessoas que quiserem aprofundar mais no precedência das mãos, tem um verbete, que é do professor Valdo, que é só entrar aí no site da Tertúlia e baixar. Poderia opinar sobre a prática do ambidestrismo e os efeitos no mental soma? Sim, a gente pode levantar algumas hipóteses com relação a isso. Eu posso dar um exemplo que também colaborou muito para o meu processo como ambidestra. Eu sempre tive projeções lúcidas, né? Em alguns momentos da vida mais, em outros menos. E teve uma vez que eu vinha fazendo registros assim de uma maneira bem disciplinada. E teve uma vez que eu acordei e sabe aquela preguicinha que você está dormindo, acordando, mas você não quer perder a projeção, de repente você vai registrar porque você mantém uma rotina, aquilo pode ser importante em algum momento, vai te ajudar a desenvolver algum aspecto. E eu não estava conseguindo acordar muito. E aí eu peguei e comecei a registrar com o lado esquerdo, que é o que estava mais próximo. Então, só virei o pescoço e continuei para não perder o fluxo de informação e não perder a projeção, porque eu achei ela estava muito fugaz, assim. Eu acordei quase querendo esquecer, não dava nem para aplicar alguma técnica de rememoração, porque ou eu fazia alguma coisa ou eu esquecia a projeção. E eu comecei a registrar com a mão esquerda, porque era o que estava mais perto. E naquele momento, eu senti que eu não esquecia a projeção. Porque houve um incremento à concentração, porque eu não registrava as projeções sempre com a mão esquerda, então alguma coisa aconteceu de diferente ali. Passado algum tempo, eu comecei a utilizar isso como técnica para todas as percepções parapsíquicas. Porque qualquer informação, mesmo aquela que passa correndo, que se você der uma piscada, parece que ela já foi, toda vez que eu comecei a fazer os registros com a mão esquerda, aquilo se fixava de alguma maneira. Pode ser uma sinalética também, né? Também, né? A gente vai levantar várias hipóteses. Mas eu percebo que isso foi me deixando mais atilada a algumas parapercepções. Casualmente, assim, ou não, as sinaléticas que eu tenho na região da cabeça são todas do lado esquerdo. Né, grande parte delas, não todas, mas grande parte delas. Ouvido esquerdo, que essa daí também é uma outra questão para a gente pensar na ambidestria. Qual é o ouvido dominante? Qual é o olho dominante? O pé dominante? Né? A ambidestria não se restringe só às mãos, é o corpo num contexto geral. Então, eu acredito, eu penso, né, eu tenho utilizado isso como hipótese, que há uma interação cérebro para cérebro
beneficiada com essa utilização mais global. E eu tive algumas experiências de mental soma e mental soma isolado. E eu não sei também se tem relação com isso, mas eram todos os treinos que eu já fazia desde algum tempo. Então, eu acho que, como hipótese, a gente pode levantar que seja um adendo, né? Seja um incremento a essa condição. Do ponto de vista lógico, é plenamente lógico, né? Plenamente racional, porque se você elastece, se você alarga a potencialidade do seu soma, o seu mental soma se manifesta com maior liberdade, a sua consciência se manifesta com maior liberdade no restringimento, né? Eu deixo isso como hipótese. Ou seja, o restringimento é menor. Eu deixo isso como hipótese porque, assim, eu estou trazendo essas questões com base na minha experiência pessoal, né? E a gente precisa sempre pautar pelo princípio da descrença. No meu caso, eu percebo essa relação muito clara, né? E tenho vários exemplos disso. Mas aí eu acho que cada um também experimentando e realmente catalogando isso, fazendo seus fichamentos, que eu acho que é importante a pessoa percebendo os mínimos progressos que ela tem no avanço ao treino da ambidestria. Porque muitas vezes isso não é notável, assim, a olhos vistos, logo de cara, né? São detalhes que muitas vezes ela vai percebendo no dia a dia. E eu acho que fazer o fichamento disso, promover registros mais pontuais, ela vai conseguir medir, fazer um gráfico, né, do avanço, do crescimento. Então, a verbetógrafa, tecnologia, página 6, primeira linha, poderia relacionar a técnica da imobilidade física vígil com o título do verbete? Ah, sim. Totalmente. Essa técnica é fundamental para o controle psicomotor, entre outras coisas, outros benefícios que essa técnica pode trazer. Eu apliquei bastante a técnica da imobilidade física vígil. Eu sempre tive muita energia, pratiquei sempre muitos esportes, me dediquei à dança, então eu tinha muita necessidade de colocar para fora tudo aquilo que eu sentia, até conseguir canalizar em algo mais racional, né, que eu pudesse produzir de fato. E essa técnica me ajudou a domar o soma. Porque o ambidestro, ele também não é aquela coisa boneco de posto, né? Ele não está se mexendo para todos os lados e aqui o esquerdo eu pego, o direito também estou pegando e vamos lá, né? Não, o ambidestro, principalmente quando ele começa a ter mais consciência de como ele se manifesta, ele vai ter muita atividade energética e somática, isso vai ser muito medido, vai ser pontual. Né? Então, a técnica da imobilidade física vígil, ela colabora para essa reorganização. Claro, vai trabalhar com processo de parapsiquismo, pode acontecer inúmeros fenômenos durante a aplicação da técnica, só que ela vai ajudar a ter mais controle somático. Né? O ambidestro não vai disparar para todos os lados, ele vai ser bem cirúrgico na atuação. Professora Glaucia, em Fatologia, página 5, quarta linha, poderia comentar o exercício neuronal diário? Sim, então, às vezes a pessoa ela pode escolher, a gente falou de dança, a gente falou da escrita, existem vários outros exercícios que a pessoa pode escolher para fazer esse exercício diferenciado. Porque qual que é o objetivo desse exercício neuronal? Você criar novas sinapses, novos caminhos, você descobrir outros circuitos que podem ser realizados. Então, lá na argumentologia eu até trago alguns exemplos, né? O mouse do computador, todo mundo usa computador, usar o mouse do computador numa outra posição, diferente, se habituar com pequenas atividades, porque isso vai fazer com que você crie outras conexões. Né? Então, esse exercício, da mesma maneira que a gente pratica atividade física, que também é fundamental para isso, esse exercício de você mudar as coisas de lugar, às vezes o modo que você veste uma camisa, uma blusa, o modo que você vai colocar o seu sapato, às vezes a pessoa vai perceber que ela faz sempre as coisas do mesmo jeito. Então, é tentar inverter isso, né? E procurar ver sob um outro ponto de vista. Na parafatologia, página 5, terceira linha, gostaria que comentasse a maleabilidade nas manobras energéticas. Sim, esse ponto é um ponto que, particularmente, talvez tenha sido uma técnica desenvolvida, assim. Eu comecei a fazer isso de modo intuitivo e hoje eu utilizo como técnica corrente. Nós estamos em constante troca energética, o tempo todo nós estamos trocando energias com o ambiente, com outras consciências, e muitas vezes, dependendo
do foco ou do modo que as pessoas tendem a trabalhar as energias ou interagir com os ambientes, algumas pessoas ficam mais tóxicas, intoxicadas, né, com aquela energia. E aí, naquela hora, trabalhar um estado vibracional, fazer uma circulação de energias ou precisar doar energias, às vezes está tudo travado e não vai, né? Então, numa dessas situações, alguns anos atrás, em que eu estava toda travada e a energia não ia para nenhum lugar e eu precisava dar uma desassimilada, eu descobri que eu conseguia trabalhar as energias de outra maneira. Então, eu circulava, brincava de circular a energia utilizando outras direções. E a gente aprende isso também nos cursos, né? Mas eu comecei a fazer isso intuitivamente. Então, não dá para circular a energia da cabeça aos pés. Imagina, vai dos pés pelas costas até a cabeça e vai fazendo. Então, eu comecei a trabalhar as energias em várias direções. Então, isso eu comecei a usar como técnica durante muito tempo. Eu pensava para fazer isso, porque não era uma coisa automática. Hoje, se está alguma coisa bloqueada, alguma questão, eu automaticamente já consigo startar isso. Mas era essa maleabilidade no trabalho com as energias. Das costas para frente, da frente para as costas, do lado direito para o esquerdo, do esquerdo para o direito. Eu tenho muita facilidade de começar o EV de duas maneiras diferentes do que assim do que é proposto na técnica, né? Mas, quer dizer, não é proposto só aquilo. Aquilo ali é que é o mais, como vou dizer, mais fácil otimizado. Da pessoa, mais otimizado. Uhum. Mas eu aprendi desde o P1 lá, de pulsar os chakras e junto vai acumulando. Então, pulsa o corono, aí junto com o corono começa a pulsar o fronto, junto com o corono e com o fronto vai pulsando os outros, até que, de repente, aquilo estabelece um EV. E uma outra maneira, que para mim é muito boa também, é da lateralidade. Eu jogo a energia para o lado esquerdo, direito, esquerda, até. Então, assim, também ninguém me ensinou. São as técnicas uma coisa que a gente assim, da natureza. Assim, desenvolve. Eu tenho a lateralidade completamente diferente. Meu lado direito é completamente diferente do esquerdo, por vários motivos. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho que fazer isso para equilibrar, como você falou. Essa expressão de ambidestro, eu já sabia o significado devido à cultura futebolística. Na sua opinião, por que muitos moradores da CCCI possuem preconceito crasso contra o futebol? Primeira coisa, você acha que é isso mesmo? Eu ia começar desse ponto. Eu não posso responder por todas as pessoas da CCCI, apesar de fazer parte. Eu não vejo que seja um preconceito crasso contra o futebol. Vou dar o meu ponto de vista como integrante da CCCI, mas sem responder por todos da CCCI, porque eu não posso afirmar que haja esse preconceito. O que eu penso com relação ao futebol? Não tenho nada contra o futebol. É uma prática esportiva, ok? Tudo bem. Mas eu tenho contra algumas coisas que acontecem dentro do futebol e que vão contra a nossa máquina somática e o nosso processo evolutivo saudável. Estou falando de saúde mesmo. Então, o fato da pessoa, primeiro, vem uma bola numa distância abissal e vem em direção à cabeça daquela pessoa. Gente, o nosso cérebro é o órgão mais precioso que nós temos no nosso corpo físico. Então, ele precisa ser preservado, porque é ele que vai manter a integridade do nosso corpo físico saudável. Então, eu tenho senões com relação a isso, né? A gente tem exemplos, eu não trouxe, mas com certeza as pessoas já devem ter visto, muitos jogadores de futebol que, em idade avançada, desenvolvem alguns problemas que podem ter sido em decorrência de pancadas na cabeça. Né? Então, eu acho que é algo para a pessoa pensar. Né? O fato dela concentrar toda a sua atuação evolutiva nos pés, né? Então, o foco dela são os pés, né? Os pés, as pernas e tudo mais, é uma escolha que ela vai fazer, assim como outras pessoas podem priorizar outros elementos. Mas o ponto que eu vejo mais significativo, além de todas as coisas que acontecem no futebol, a gente pode falar de uma certa anestesia geral que acontece, mas que também não estaria focada somente no futebol, com relação a uma alienação, né, o que acontece no país, ao nosso momento histórico e tudo mais. A gente poderia ficar citando uma série de coisas. O meu senão é com relação à integridade somática. Há também muitas fraturas, algumas desnecessárias do ponto de vista daquele jogador, muitas vezes, ele ter
precisado aumentar muito a sua massa muscular e chega a um nível de exaustão que isso vai prejudicar as funções somáticas dele. Então, eu parto do princípio da integridade somática. Então, para mim, esse é um aspecto que eu coloco alguns senões, né? Não tenho preconceito com relação ao futebol. Eu acho que não se trata de preconceito, mas é uma prática que eu não escolheria para mim, em virtude do que eu quero atingir nessa vida intrafísica. Para quem escolheu, a gente sabe que existem muitos jogadores que promovem uma série de ações sociais, tudo isso é muito positivo, ajuda um grupo de pessoas, tira muita gente de condições de vulnerabilidade social e faz com que essas pessoas tenham lá um futuro. Tudo isso eu acho muito nobre, eu não tenho o menor problema com relação a isso. Mas a questão da integridade física me chama a atenção em alguns contextos, e aí eu estenderia não somente ao futebol, existem outras práticas que também... Boxe, esse MMA, UFC e tudo isso. O boxe tem bastante ex-jogadores de boxe que tem problema neurológico sério também, porque bate muito na cabeça. Na cabeça. Então, assim, eu acho que existem outras práticas que colocam em risco também, não somente futebol. Eu também não penso que tenha o preconceito, que quem quiser assistir futebol, fica à vontade para assistir, quem quiser jogar o seu futebolzinho, não tem esse preconceito. O que tem é uma auto-orientação da gente, uma auto-orientabilidade da gente, que o soma da gente apesar de ser a ponta mais rústica, a gente depende dele para se manifestar aqui. Exatamente. Então, enquanto intermissivista, que investiram na gente, a gente teve um mega aporte fazendo o curso intermissivo para chegar aqui, usar a cabeça para escrever, para ser docente, para planejar a vida, para fazer atares, não só para si, como para outro. E vai, então, bater... Aquilo que você falou é uma violência. A bola chega com uma velocidade muito grande na cabeça da pessoa. Não é? Mas, assim, a gente tem na família da gente, a gente não desgosta das pessoas, a gente... Sim, não é? E você também tem o direito de assistir futebol em épocas de Copa, a gente assiste futebol também, quando tem eu, assim, não vou dizer que eu ligo a televisão para assistir, mas se eu estou no meio de um ambiente onde todo mundo está assistindo, eu não fico com contrariedade, desde que eu não vá lá bater minha cabeça. Exato, isso não fere. Quero dizer aqui publicamente que, por exemplo, eu não tenho nada contra o Palmeiras. Rosa, entendeu? simplesmente só um comentário com respeito a essa questão da cabeçada. Deve ter não mais de que 6 meses, nos Estados Unidos foi proibido para crianças até 11, 12 anos, que lá o soccer, né, que como está sendo difundido, que eles usem a cabeça. Só pode jogar com os pés, até 11 ou 12 anos. Isso virou lei por causa da questão da lesão cerebral. Bola daquela, vindo de 40 metros de velocidade que vem, e não é uma cabeçada só, são várias ao longo da vida. É só para reforçar, ou seja, um dado bem objetivo. Virou regra nas escolas americanas, quem vai jogar futebol até 11 ou 12 anos não pode cabecear a bola. É porque o crânio ele é duro, ele não quebra. Mas dentro, os miolos, eles são muito molinhos. O cérebro é gelatinoso, né? Ele é de uma estrutura mais gelatinosa, mais mole. Teve uma propaganda na televisão que me chamou muita atenção sobre frenagem de carro. Eles, para falarem que o automóvel tinha uma frenagem boa, eles puseram o cérebro funcionando. Então, na hora que o automóvel, né? Isso tudo lá feito, acho que... Aí, na hora que freou assim muito rápido, mostrou o cérebro do indivíduo indo lá e voltando. E aquilo ali chama a atenção de qualquer um. Então, assim, a caixa por fora está perfeita, mas por dentro, se você sacudir, entendeu? Você não pode nem sacudir muito sua cabeça. Imagina, você sem futebol, você está parado aqui, você começa a sacudir muito forte a tua cabeça, não só você pode quebrar o pescoço, mas seus miolos você fica tonto, né? Então, é isso que a gente tem que preservar o soma, né? Aí pode falar, eu posso ser infiltrado lá. Pode, mas fazer infiltração ajudando as pessoas a fazerem isso, o corpo, não é? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse argumento de infiltrado cosmoético, né? Há limites. E não todas as pessoas que estão em determinados contextos são infiltradas. Não, né? Eu acho que isso é muito sério, muito sério. E raro também, né?
Vamos lá, gente. Em estrangeirismologia, página 5, poderia falar sobre superávit evolutivo? Então, eu coloquei isso por conta que eu considero que é um upgrade, é um diferencial dentro do processo evolutivo, até por conta daquele crescendo que a gente chegou a comentar um pouco lá atrás. Com vistas, né, a uma condição de prescindência das mãos, né, que a gente tinha colocado em outra pergunta que foi colocada. Então, o superávit evolutivo ele está nesse contexto. É um outro momento, é um incremento ao teu processo evolutivo, né? É uma manifestação a maior daquilo que, de repente, você já foi. Ou se eu pegar a experiência que eu coloquei aqui para vocês, que lá na infância eu tive uma visualização de uma possível retrovida em que aquele senhor eu poderia ter sido, é um momento bem diferenciado da minha vida, em que eu consigo utilizar essa esfera motora para não só o meu benefício, mas assim, se o meu trato com as energias vai ser amplo, eu faço TENEPS todos os dias. Então, será que na TENEPS eu não vou poder ajudar também? Claro que eu vou, né? Eu sou um todo energético trabalhando, seja na TENEPS, dando aula, aqui defendendo o verbete, no meu dia a dia, dando aula como professora na SOCIM, enfim. É um todo que acaba tendo essa repercussão. Na pensenologia, página 5, segunda linha, poderia relacionar os taquipensênios com o tema do verbete? Ah, sim. Aí, eu até coloquei isso e eu tinha certeza que ia surgir uma questão relacionada a taquipsiquismo, né? Que, em geral, as pessoas acham que o taquipsiquismo é aquela coisa assim, por a pessoa ter uma elaboração mental rápida, ela vai ter aquela ânsia, né, para falar e vai trazer todas as informações no mesmo contexto e ela vai ter aquele processo energético assim tão retumbante quanto os próprios movimentos corporais e, na verdade, o taquipsiquismo não é isso. A elaboração mental ou o taquipsiquismo que a gente está trazendo aqui é essa rápida elaboração mental, sim, uma articulação pensada, tranquila, porque você já pegou a informação, e o teu corpo também domado. Novamente, a integração desses elementos. E no contexto do verbete, não sei se todos os ambidestros são taquipsíquicos, né? Eu não posso afirmar isso, mas a minha elaboração de pensamentos, ela costuma ser rápida, às vezes eu me atropelo para falar, mas não por ansiedade, que a gente também precisa separar o que é ansiedade e o que é, muitas vezes, não acompanhar aquilo que você pensou. Mas, no meu caso, isso se aplica. Não sei se a todos os ambidestros. Fica também como hipótese para as pessoas checarem. Essa pergunta você já falou. Se você quiser fazer uma síntese, faz, senão a gente passa para frente, que tem mais perguntas aqui. Tem bastante gente querendo perguntar. Na fatologia, página 5, quarta linha, gostaria que exemplificasse o aproveitamento inteligente do soma. Realmente, né, nós falamos sobre isso e, na verdade, é você utilizar essa máquina da maneira mais pró-evolutiva e produtiva possível, né? Eu acho que tudo isso que a gente vem falando até agora já resume o aproveitamento inteligente do soma, né? Na fatologia, página 5, final da sexta linha, o que vem a ser a inteligência contextual? Aí a gente teria que voltar também a alguns módulos de inteligência. Eu pensei na inteligência contextual pensando que nós, assim como já foi proposto até por Gardner, né, temos vários módulos de inteligência. A inteligência contextual eu vou usar uma expressão assim bem básica, é o se vira nos 30, né? É o saber atuar de acordo com o contexto que se apresenta, é ter flexibilidade para isso. Na minha vida, eu participei de várias situações em que isso foi possível de ser aplicado, né? Então, o Cláudio tinha falado da questão da dança, mas eu também me dediquei à arte num determinado momento em que você começa a aprender a se manifestar de modos muito mais flexíveis em situações diferentes, sobretudo no teatro, que era a minha praia, né? Então, isso me deu muitos elementos para eu começar a desenvolver a inteligência contextual. Várias situações. E a inteligência contextual ela consiste justamente nessa flexibilidade em chegar, observar a situação e saber atuar. No contexto da ambidestria, por a esfera motora ser mais abrangente, novamente, aquela relação interveicular também aqui se aplica. A pessoa tem maior, prontidão para atuar em determinados contextos. Então, eu também deixo aqui como hipótese que a inteligência contextual é um dos módulos de inteligência mais predominantes na atuação daquela pessoa, né?
ela vai ter outros módulos, vai se manifestar de modo mais amplo em várias situações, mas eu destaco a inteligência contextual como sendo um dos elementos. Em parafatologia, página 5, final da segunda linha, poderia citar alguma experiência pessoal relacionada às doações de energias pelos palmochakras? Sim, sim. Na verdade, há uma facilidade muito grande de doação de energia pelos palmochakras, no meu contexto. Né? Sempre tive isso, até por conta aí do que eu comentei, dessas manobras que a gente vai fazendo e tudo mais. No contexto do verbete, eu quis chamar a atenção porque se o ambidestro trabalha prioritariamente, aí, considerando o soma como um todo, e com as duas partes do soma, então essa doação de energias ela também precisa ser tão acentuada quanto, né? Eu acho que não faz muito sentido o ambidestro ele ter dificuldade para doar as energias com a mão oposta. Por exemplo, ele usa a direita e aí ele vai ter dificuldade para doar energia com a mão esquerda. Ele só vai ser ambidestro na escrita ou em qualquer outra coisa. Não. Então, a ambidestria também se aplicaria a essa movimentação energética mais integral. É como eu percebo o processo das energias no meu contexto. Eu sempre trabalhei com a exteriorização das energias, seja com palmo chakra direito ou esquerdo, com bastante intensidade. Então, eu coloquei na parafatologia para que isso também seja um ponto de observação. Né? A ambidestria também deve se aplicar à atuação dos palmochakras. Na verdade, eu acho que a tese de ser mais fácil exteriorizar pelo lado direito. Pelo palmochakra, pelo palmo. Né? É que é por causa do tato. Você está constantemente tocando as coisas, você está desenvolvendo mais a interação sua com o meio através das mãos. Nós somos mais sensíveis. Né? Então, assim, se você é ambidestro, com certeza com as duas mãos. Né? Agora, eu, na minha experiência pessoal, tem dias que é a mão direita, tem outro dia que é a mão esquerda que está melhor. Não sei se vocês têm essas experiências também. Não é sempre com a mão direita, sempre com a mão esquerda. Eu acho que cada um tem um modo, né, de atuar. Né? Na binomiologia, página 6, segunda linha, poderia comentar o binômio pensar rápido, agir calmamente? É aquilo que a gente tinha falado do psiquismo, né? Então, é o pensar rápido, pensar em várias possibilidades e agir com tranquilidade. Isso se aplica também naquelas situações em que você precisa traçar plano A, plano B, plano C, plano D, e, em geral, você tem esses módulos de planos assim na cabeça e você vai lançando mão de cada um deles à medida que a necessidade se impõe. Aqui, agora, o Tertuliano pede para você desenvolver a frase enfática. Sim. Deixa eu voltar aqui. A versatilidade somática da consciência ambidestra possibilita a amplificação da interassistência por meio das vivências práticas exemplaristas e da aquisição da autossomaticidade lúcida. Eu coloquei essa frase enfática, sobretudo por causa da aquisição da autossomaticidade lúcida. Tem um verbete que eu gosto muito, e é um daqueles verbetes que eu estudo e passo um tempo eu estudo novamente, parece que você vai entendendo e aprofundando cada vez mais, né? Você vai usando a técnica da circularidade num verbete, que é a autoidentificação somática. Né? E que, para mim, aquilo é muito sério. Porque a gente está falando de soma o tempo inteiro, e como já foi falado também, o soma é a ponta rústica do holossoma, mas não menos importante, né? Nessa relação interveicular. Aqui é essencial, né? Por mais que a gente tenha assim, outras manifestações, aqui é essencial, né? No nosso contato mais direto. E muitas vezes as pessoas têm problema com a própria identificação somática, né? Se sentem mais estranhas no ninho, no próprio soma. E eu acho que isso é muito sério, né? Porque isso mostra que essa ponta rústica ela tem algumas singularidades que fazem com que a consciência, muitas vezes, precise fazer um mergulho muito mais profundo na autopesquisa e entender o porquê e para quê de se utilizar o soma. Então, nessa frase enfática, eu quis trazer, sobretudo, a importância da autossomaticidade lúcida, porque não vai adiantar você ter uma manifestação muito versátil, não vai adiantar você entender que você pode traçar esse ou aquele movimento, ou como eu na infância, que eu sempre vivi em escola, né? Minha mãe tinha escola, e eu brincava para entreter as crianças quando ela ficava rouca na sala de aula, desenhando com as duas mãos no quadro. Né? Então, não vai adiantar mais, eu acho que a gente já não está mais nesse nível de ser uma atração
entendeu? Por causa de uma habilidade. E sim a conscientização do porquê que a gente tem esse soma e o quanto que ele pode ser útil para a realização da nossa Proexis. A verbetógrafa Gláucia, achei muito interessante sua história, pois eu também tive um insight na tenra infância com a mesma preocupação. Se acontecer algo, tenho que saber escrever com a outra mão. Que legal. Na época, cheguei a começar a copiar dicionário com a mão esquerda, mas acabei deixando isso de lado. Hoje tenho 37 anos. Será que vale a pena retomar esse esforço para desenvolver a ambidestria? Com certeza. Eu acho 37 anos é uma criança ainda. Você falou 37 anos, eu achei que você fosse falar, eu tenho 107 anos, né? Aí eu ia falar, olha, repensa, se de repente não é para a próxima. Estou brincando, mas assim, é claro, acho que o tempo todo a gente tem possibilidade de aprender, né? Como pedagoga, aí eu vou falar da parte como educadora mesmo, o tempo todo a gente aprende, né? Em geral, a literatura ela fala muito do desenvolvimento infantil até a adolescência, como se depois disso não acontecesse mais nada na vida das pessoas, né? E eu penso justamente o contrário, né? A todo momento a gente está aberto a novas experiências e à aprendizagem lúcida, porque eu acho que existem alguns momentos em que essa aprendizagem ela não acontece com essa lucidez, com essa acuidade toda. E de repente nesse momento você percebe a importância disso ou entende que isso pode ser profilático para uma série de condições. Então é colocar a mão na massa e fazer. Eu vou dar agora um recado dos amigos da enciclopédia, depois eu vou passar as perguntas para vocês, tá bom? Então preparem-se aí, porque a gente está aí agora com o tempo de vocês aí. Os amigos da enciclopédia, né, a equipe do programa Amigos da Enciclopédia, manifesta publicamente a preocupação com a sensível redução dos números de associados dos últimos meses. Mais de 120 associados deixaram de renovar suas assinaturas. Essa perda está afetando o equilíbrio financeiro dos recursos que sustentam a manutenção das estruturas Holociclo, Holoteca, Tertuliário e a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Não sei se todos vocês sabem, acho que aqui os presentes devem saber, mas quem está nos ouvindo, o Holociclo tem 3 grandes coleções que facilitam a escrita da enciclopédia. Era o escritório, né, do professor Valdo Vieira, na elaboração da enciclopédia, dos tratados dele. As 3 grandes coleções são a Encicloteca, que é a coleção de enciclopédias, a Lexicoteca, que é a coleção de dicionários, e o Cosmograma, que é a coleção dos recortes, né, de jornais do mundo inteiro, de artigos, de tudo. Então, e a Holoteca, ela tem uma das maiores bibliotecas especializadas no tema do parapsiquismo, né? Então, são, assim, fundamentais para as autopesquisas nossas. Lembramos que o programa Amigos da Enciclopédia é supra-institucional, ou seja, é compromisso de todas as ICs para a continuidade dos projetos da Conscienciologia no campus do CIAEC. Solicitamos o apoio dos voluntários, cujas assinaturas venceram nos últimos meses, para que façam a renovação. E também aqueles que puderem ingressar no programa, que façam a adesão. O valor é de R$ 70,00 por mês e o associado tem o benefício exclusivo de utilizar ferramentas de pesquisas avançadas em 39 obras da Conscienciologia, inclusive os tratados da enciclopédia. Então, aqui também eu queria chamar a atenção que essas ferramentas são importantíssimas. Se você é associado do programa, você tem o direito de baixar a Enciclopédia da Conscienciologia. Ela não está muito atualizada, mas ela é ótima, tem um find, né, um elemento de busca muito rápido. Também você pode baixar a Verbetomática, essa sim, está super atualizada, onde você também tem buscas por especialidade, por palavras, por temas, tem vários tipos de buscas. E também nós temos lá dentro, que você pode também utilizar, o Holoserva, que tem a Holoteca. Então, é só você colocar lá um título de livro para você saber se tem na Holoteca ou não, para você vir aqui e pegar aquele livro para ler. Pegar, que eu digo, é ler ali mesmo, né? Porque a gente não tem um serviço para casa. Mas tem uma outra coisa também que é muito importante,
que é a bibliomática, que funciona ao modo de um grande índice. Você põe, por exemplo, uma palavra. Por exemplo, eu quero saber tudo que escreveram a respeito de discernimento. Você escreve a palavrinha discernimento lá, dá um ok, e aí vem em todos os tratados e vários livros assim de outros conscienciólogos, são 39 obras. Você vai ter qual é o livro, qual é a página que tem alguma coisa escrita a respeito, por exemplo, do discernimento. Então, você vai lendo aqueles parágrafos ali, se te interessar o assunto, você vai lá no livro e pega o livro e lê com maior profundidade. Eu diria para vocês que todos que querem fazer os livros pessoais, querem fazer um verbete, querem fazer um artigo, é fundamental essas três ferramentas de busca. Então, assim, olha, no final das contas, esse valor do programa Bibliotografia, ele fica bem recompensado também, além de você participar dessa mega obra, né, que é a manutenção desses locais, né, que é o Holociclo, a Holoteca e Tertuliário, além da Enciclopédia da Conscienciologia. Agradecemos a compreensão e o apoio. Quem assina pelo programa Amigos da Enciclopédia com esse agradecimento é o Fernando Barbaresco. Então, gente, estão todos aí convidados a participarem aí conosco dos Amigos da Enciclopédia. Pode fazer sua pergunta, Marilu. Professora Glaucia, antes de fazer a pergunta, eu quero só fazer um comentário. Você já relatou também que a sua sinalética geralmente é do lado esquerdo. Eu também percebo isso, que se tratando de amparador, e algumas intuições é do lado esquerdo. Você falou da psicomotricidade. Eu, quando eu era criança, você não deve conhecer isso, você é jovem, mas tem uma colega ali, a Pilar, que deve lembrar disso, da amarelinha. Você lembra que jogava amarelinha? Mas eu jogava amarelinha, dei aula com alunos não, mas jogando amarelinha. O jogar amarelinha seus é diferente, porque a gente ia de quadradinho a quadradinho com uma perna, jogando de uma para outra. É a mesma amarelinha. Mas tem gente que joga amarelinha diferente. Estamos todos no mesmo barco, tudo bem. Tá jóia. Eu jogava amarelinha com a perna esquerda, é a perna que eu tinha equilíbrio. A perna direita não tinha muito equilíbrio. E engraçado, a força física geralmente é no braço direito. E eu escrevo bem com a direita. Com a canhota eu já faço garrancho. Mas é interessante, você falou aqui em equilíbrio, né, na interdisciplinarologia. Uhum. Então, estou fazendo um contraponto a isso, que parte do soma era equilibrado, né, a perna equilibrava o soma no geral. Porque se eu ficar 5 minutos com a direita, eu não consigo, eu fico 15 em pé, só com a esquerda, e equilíbrio o tempo todo. Torcer uma roupa, por exemplo. A minha família ria muito e fazia eu torcer paninho para ver como que torce. Eles torcem, eu torço o contrário deles. Como é que eles torcem assim? Eu torço assim. Bem-vindo ao clube, né? Dos esquisitos. E eles riam, mas como é que você tem força para torcer desse jeito, né? Quando eu já era pequena. Não é assim que torce. Eu tentava fazer do jeito que eles faziam e só embolava, não conseguia nada. Então é interessante, porque desde pequena eu observava isso, porque na amarelinha, por exemplo, eles davam risada. Porque quando casava, você lembra quando você casava que você tinha que jogar? Você lembra disso? Que jogava com a mão. É que na amarelinha que eu fazia não tinha a parte de casar. Era só jogar. A parte de casar. Você já era diversora desde aquela época, né? Olha a saudade aí. A parte de casar você jogava, caía ali, e você podia brincar o tempo todo. Na sua casa, você podia descansar, se você estivesse cansado. Se doesse a perna. Olha lá, a Pilar está lembrando. A minha amarelinha era mais sintética. Cansada, você podia lá ficar 1 minuto e perturbar os colegas, né? Porque você estava casada. Você podia ali descansar. Mas eu só queria comentar que eu acho que eu faço parte de um pouquinho disso daí. Deixa eu só então aproveitar esse gancho. Eu sei que você vai fazer a pergunta, mas é que foi muito interessante que eu pensei algo antes de você falar e que eu acho que tem relação. Eu coloquei na sinonimologia com sim de lateralidade cruzada, como um sinônimo à questão da ambidestria.
Coloquei meio contrariada, porque, na verdade, a lateralidade cruzada em nada tem a ver com ambidestria, mas quando você procura na literatura convencional, a ambidestria tem relação com lateralidade cruzada. A lateralidade cruzada é uma outra questão, que é assim, muitas vezes você tem um olho dominante, que é o esquerdo, um ouvido dominante, que é o direito, a mão que você escreve é a mão direita e a perna que você tem equilíbrio é a perna esquerda. E ainda assim não dá para a gente afirmar que seja a lateralidade cruzada, porque a lateralidade cruzada ela implica em alguns problemas que a pessoa vai ter, por exemplo, de aprendizagem, de falta de concentração, falta de atenção. Quando eu fazia a graduação em pedagogia, que foi o rótulo de esquisita que eu saí da graduação, a gente fez uns testes de lateralidade. E eu tenho habilidade com ambos os lados do corpo e saí com a marca de que eu tinha lateralidade cruzada, portanto, dificuldades de aprendizagem, dificuldade na expressão, dificuldade na escrita. Falei, não tenho dificuldade em nada disso, nunca tive dificuldade em nada disso, né? Então, muitas vezes, a pessoa precisa entender que o contexto da ambidestria é um pouquinho mais profundo. Então, você pode, sim, dentro da sua esfera motora, se desenvolver muito bem com outra parte do seu corpo, que não é a corriqueira, não é a que você faz no seu dia a dia, que as pessoas geralmente concentram isso só na escrita, mas às vezes você corta um pão com a mão esquerda, você vai pentear o cabelo, ou vai passar um batom, ou vai pegar um objeto, ou tem a prontidão de, isso aqui está mais perto, então é com esse lado que eu pego, ou é com esse, entendeu? Então, não necessariamente configura a lateralidade cruzada, que era uma coisa que eu achava que eu não podia deixar de citar aqui. Né? Coloquei no sinônimo, né, como sinônimo de ambidestria, só porque, na verdade, existe essa relação quando a gente procura sobre ambidestria na literatura convencional, mas que é uma deturpação da ambidestria. É como se ser ambidestro fosse ocasionar uma série de problemas que a pessoa não necessariamente tem. Né? Eu, por exemplo, desenho com as duas mãos. Não tenho problema com isso. Não tenho problema em escrever com as duas mãos. Não tenho problema de fazer outras atividades com ambas as partes do corpo. Não tenho problema em aprender coisas novas. Não tenho problema com a fala. Eu até falo demais. Não, entende? Eu não tenho problema em desenvolver um texto. Então, não é esse problema ocasionado pela possível lateralidade cruzada. E aí você me trazendo isso me fez pensar em esclarecer isso. Né? Então, a esfera motora é muito mais complexa do que escrever, né? Do que utilizar a coordenação motora fina, por exemplo. Verdade. A enfeitologia, na terceira linha, os efeitos da rotina psicomotora no desenvolvimento do autoparapsiquismo. Você já falou um pouquinho, mas pode abranger mais para a gente? Eu comentei que grande parte dos registros que eu realizo são com a mão esquerda, os registros parapsíquicos, né? E percebo algumas sinaléticas mesmo, não são sinais parapsíquicos, né? São sinaléticas porque já foram registradas, já foram verificadas, eu já vi que realmente aquilo, juntando com o fato, é uma sinalética ação do lado esquerdo. E aí é nesse sentido, né? Os efeitos positivos que eu uso disso é porque se eu sei que eu tenho uma sinalética de amparo ali, não é porque eu sou uma pessoa iluminada, é porque eu tenho algum trabalho para fazer naquele momento, entendeu? E aí eu fico muito mais pronta, utilizando lá a inteligência contextual para ver, bom, eu faço o que agora? Estou à disposição para atuar da melhor maneira. É nesse sentido. Bom, comentários, um pouco de provocação. Eu vou pedir para a professora Glaucia estender um pouco essa questão da ambidestria, porque as pernas, a ambidestria dos membros inferiores não é igual do membro superior. Nós precisamos das duas pernas para caminhar. Uma coisa muito curiosa, eu não sei se todo jogador de futebol é ambidestro. Aliás, pelo que a gente pouco assiste, eles não são. Né? E uma outra questão muito interessante, a perna do equilíbrio é que a gente se apoia para chutar a bola. Porque se você, a dificuldade de quem, por exemplo, é canhoto, é que se ele for chutar com a direita, ele vai apoiar a perna esquerda, o equilíbrio não é tão bom. Então, é só uma questão interessante de como nessa situação particular, ela comentou de ter mais equilíbrio na perna esquerda, se você for chutar uma bola, você vai chutar com a direita. Eu posso te afirmar isso.
né? Não é fato? Porque você precisa do melhor apoio para chutar bem. E só um comentário, que eu não sei se tem a ver, né? Mas eu usava, às vezes, uma bolsa tiracolo para carregar papel. E quando eu fui morar no exterior, eu fui para o hemisfério norte. Um dia eu me dei conta que eu estava pendurando a bolsa no outro ombro. Muito interessante. E é uma coisa que a gente faz inconscientemente. Você pega alguma coisa, a mulherada então que usa bolsa, sempre pendura do mesmo lado. E lá eu comecei a fazer o contrário. Eu falei, isso é alguma coisa em relação ao lugar do planeta que eu estou, eu imaginei. Eu não sei se você tem algum comentário para fazer sobre isso. Você não entendeu, você mesmo não entendeu por quê. Não entendi isso, mas eu pensei, eu mudava para o lado esquerdo, daqui a pouco eu estava no ombro direito, que não era o usual enquanto eu estava aqui. Eu estava no hemisfério norte, passei um ano nessa situação, aí desisti, falei, bom, vai ficar do lado direito. É que inverteu os polos. Pois é, mas eu gostaria de saber se existe outra referência, se foi só comigo. Não, a primeira pergunta que eu faria seria a mais óbvia nessa situação, né? Qual que era o contexto social, né? Porque às vezes a gente utiliza a lateralidade a partir do contexto social. Então, se socialmente há uma predominância na utilização de um dos lados, assim, levantando como uma hipótese aí a sua provocação, às vezes a gente acaba por usar aquilo que é mais corrente no ambiente que a gente está. Não sei se você fez essa observação, porque poderia ser um dado para verificar. E a gente pode levantar uma série de elementos, né? Não sei por que você mudou, né? Aí a gente precisaria verificar. Mas com relação ao que você trouxe de equilíbrio, existe uma questão relacionada à coordenação motora, que é assim, a gente tem uma coordenação motora mais geral, que é o que nos possibilita andar, chutar, caminhar e tudo mais. E tem aquelas, aliás, mais geral, que é andar, se rastejar, enfim, fazer rolamentos, né? E aquelas que são mais rudes. E a complexidade de cada uma dessas esferas motoras, assim, também não configura a posição, se a pessoa ela é ambidestra, ou se ela é destra, ou se ela é canhota, novamente. Para que ela consiga ter essa compreensão do corpo de uma maneira mais global, ela vai ter que fazer alguns testes e especificar qual que é a predominância de tudo aquilo que ela faz. Às vezes, a pessoa ela pode ter mais equilíbrio com a perna direita ou a perna esquerda, mas o chute, que é o que vai necessitar de uma determinada habilidade mais focada, é com a outra perna. Então, aquela, na verdade, é a que está fazendo a diferença, e não o contrário, apesar daquela outra estar sendo a ponta de equilíbrio. É o caso de lançar algo num alvo, por exemplo, que aí já é uma coordenação motora mais refinada, diferente dessa de chutar, que é mais rude, né? Essa que é mais refinada, que é a coordenação motora fina, muitas vezes eu tenho um apoio que está do outro lado, mas quem vai fazer o serviço é aquela outra mão da coordenação motora fina. Então, o ponto de equilíbrio, ele está ali justamente para sustentar o movimento, mas quem realiza esse movimento é que vai mostrar a predominância. Não sei se responde aí ao que você colocou. Eu fiquei pensando aqui se o Polo Norte, o Polo Sul da Terra tem alguma força energética e magnética. A gente não pode esquecer a história da água no ralo da banheira, né? Sim. Que ela roda para um lado no hemisfério sul e outro. E Pra nós mim somos isso, uma viu? quantidade enorme de água. Eu não posso afirmar, Glaucia, porque eu não prestei atenção na época, mas eu acho que não teve contexto social, não. Acho que foi uma coisa deve ser isso. muito de dentro para fora. Entendi. Campo E eletromagnético. que se repetiu. Eu até falei, mas eu sempre usei do lado esquerdo, e se repetiu. É só um depoimento, mas... É muito interessante. Isso. É campo eletromagnético. Pode ser. Possivelmente. Eu até acho que seria, se fosse para achar alguma coisa, eu acharia isso. Eu fiz a experiência da água, quando eu estava lá. No ralo? Enchi a torneira e soltei a água, começou a rolar para um lado, aí você bota a mão, ela durante alguns segundos acompanha o seu movimento. Depois ela volta. E depois ela para e volta para o outro lado, que é o contrário daqui. É impressionante. É mais um dado, né, na verdade, ou mais uma hipótese que pode ser levantada também. Seria uma coisa bom. de você Obrigado. perceber a diferença energética dos seus lados. Né, também. Você citou aqui na feminologia a australiana, que já foi citada. Mas eu quero que você fale também, principalmente, do Da Vinci, que, sem dúvida, foi um cérebro sofisticado. E aí fica a pergunta se tem como a gente aferir que ele também teria um paracérebro avançado.
E queria ouvir a sua análise no aspecto somático, mas também no aspecto da organização, das prioridades. Você cita 11 atribuições dele: em cientista, matemático, engenheiro, inventor, atomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. Saindo da coordenação somática, falando da coordenação das prioridades e da auto-organização. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Cláudio, você trouxe aí alguns elementos que eu não tenho como afirmar. A questão do paracérebro, dessa interação que provavelmente ele poderia ter feito, eu não tenho como afirmar se era avançado ou não. Eu posso dizer que, para a época, ele era uma personalidade avançada. Não somente pelo que ele realizava, mas o próprio contexto, né, social, histórico que ele viveu. Né? A gente estava no renascer das coisas, né, no renascimento, que foi algo muito importante aí dentro da nossa história. Então, com relação a isso, eu posso dizer que ele era uma personalidade diferenciada no meio de tudo aquilo que existia, né, e que trouxe aí as suas contribuições. Como cientista ou como artista, né, pintor e tudo mais. Né, ele trouxe muitas contribuições, sim. Eu não tinha falado da Jarmila Gajdesová, que é a australiana que eu coloquei, mas foi até bom você ressaltar, porque tem um contexto bem interessante. Eu fazendo várias pesquisas para entender quem que era, na atualidade, ambidestro e tudo mais, eu cheguei a algumas pessoas, muitos artistas, uma caricaturista carioca, Eliane Tailes. Ela faz um trabalho voluntário em escolas para ajudar as crianças a desenvolver a ambidestria, e tem os depoimentos das crianças dizendo que agora elas conseguem pensar muito mais, têm mais concentração mental, que é bem interessante. Mas o caso dessa australiana, tenista, me chamou a atenção, porque ela nasceu de um parto prematuro, ela nasceu com 8 meses assim, da gestação, 1 quilo e pouquinho, era uma coisinha bem pequenininha, né? E ela teve alguns comprometimentos anunciados, em virtude de ser prematura, que comprometeriam um dos lados. Né? A questão motora dela ia ser comprometida. Acho que era o lado direito, se não me engano. E aí, desde a infância, os anos foram se passando e ela foi trabalhando os dois lados para tentar suprir essa deficiência possível que se instalaria, tanto que não se instalou e ela tornou-se tenista. Ela é eslovaca de origem, né, e é naturalizada aí, australiana. E por que eu quis trazê-la? Né? Porque ela não é a tenista top. Ela não é a que a gente mais ouve falar, né? Mas eu achei interessante porque eu li alguns depoimentos dela, acessei algumas informações relacionadas a ela, e ela conta que ela tem essa habilidade mesmo. Aquilo que está mais perto de mim é aquilo que eu faço com o lado que estiver mais perto. Eu falei, puxa, me identifiquei, eu preciso saber um pouco mais dela porque eu funciono assim. E ela terminou o relato falando, as pessoas falam que eu sou esquisita. Eu falei, então é você mesmo que eu vou levantar a bola, porque eu também já ouvi isso. Né? Então, eu quis trazer uma personalidade como o Da Vinci, que é muito conhecido, que tem as obras de referência, o estudo anatômico que ele fez, que foi muito importante para a época, né, ter um boom dentro da ciência diferente do que a gente tinha antes, né, e todas as obras que ele conseguiu produzir. E, no caso da Jarmila, também eu quis trazer, porque ela já é o oposto, ela não está nos holofotes, mas ela tem uma história interessante de ambidestria que foi profilática. Ela tentou desenvolver o outro lado em virtude do processo de ter nascido prematura e hoje não tem problema absolutamente nenhum com a sua esfera motora. Né? Ela não é a top do ranking, mas ela está lá e está fazendo o trabalho dela, e eu achei uma história de vida interessante. E um contraponto bacana para ser feito, né? De uma personalidade tão famosa, assim como ele, eu podia ter falado do Picasso, poderia ter falado de outras personalidades que se sabe teriam sido ambidestras, e dela também. Agora, a questão que você falou do paracérebro, realmente não tem como, a gente não tem elementos para deduzir, né? Porque ele pode ter produzido muita coisa do ponto de vista psicomotor, como a gente já conversou, apesar do processo intelectual ter sido também bastante importante. Mas na sua análise dessa capacidade, você falou muito da autocoordenação somática. Falou da soma, do soma, e eu já estou tentando levar para o holo soma e também para o mental soma. Sim. Você acha que essa atividade dele, ele
favorece uma autocoordenação de atividades, à medida em que ele realiza várias atividades? Por isso que e deixa um resultado, um legado para a sociedade? Sim, por isso que eu ressaltei na frase enfática a questão da versatilidade. Então, a personalidade que utiliza essa esfera motora de modo mais abrangente, ela é uma personalidade versátil. Entende? No caso dele, existem várias situações, né, ou várias áreas do conhecimento humano que ele se dedicou, mas a gente também não pode esquecer que na época, ou em outras épocas, era muito mais comum a gente ter um cientista que era isso, que era aquilo, que se dedicava a outra atividade, entende? Existia esse incremento ao processo intelectual, diferente do que acontece hoje, em que há muito mais especialização num determinado contexto intelectual. Então, havia uma abrangência muito maior. Mas o que eu quis chamar a atenção era esse paralelo, né, de alguém que, sabidamente, a gente sabe que desenvolve tudo isso, e, por outro lado, uma tenista que desenvolve o trabalho de ambidestria com um determinado foco, né, no caso para jogar tênis, e que ela relata que na vida dela ela também funciona dessa forma. Isso me pareceu mais palpável e mais próximo da nossa realidade. Opa! Foi dito alguma coisa em relação aqui. A questão da sinalética, e parece-me que eu li já alguma coisa a respeito sobre a sinalética em relação ao lado esquerdo, de padrão às vezes mais patológico. Isto procede ou não existe nada em relação à sinalética, energossoma, parapsiquismo, referente ao lado? Não, acho que referente ao lado, não. A pessoa precisa fazer os registros para identificar se realmente se configuram sinaléticas, né? Porque os sinais, essa comunicação interdimensional, a gente tem a todo tempo, né? Mas, às vezes, esse sinal não é nada. Às vezes, esse sinal é uma reação somática só, fisiológica, alguma coisa assim do gênero. Acho que o que importa aí é a pessoa fazer o registro do sinal, do pensene ligado àquilo, do fato, e ir catalogando até que ela se sinta realmente segura em assumir aquilo como sinalética. Se for algo que tenha... o patológico, assim, eu vou te dizer assim, que talvez a melhor abordagem fosse pensar, se for algo que implique numa assistência, né, em algo que precise ser feito, a pessoa vai ter a sinalética correspondente. O que já foi dito, eu me recordo até de já terem tido perguntas para o professor Valdo na época, e ele ter falado muito das sinaléticas na região encefálica, né, na região da cabeça, de poderem assim ter um enfoque mais positivo, mas assim, a assistência também é positiva, né? Então, às vezes, alguma coisa que nos traz desconforto é uma oportunidade de esclarecer, de assistir. Então, eu acho que a pessoa precisa registrar e verificar qual é o trabalho que ela tem pela frente. Eu acho que essa coisa que você falou é muito importante, que às vezes assim, você recebe, por exemplo, um zumbido muito forte, é completamente desconfortável, mas aquilo indica um mega assediador, talvez, o professor Valdo tinha isso, né, de um dos lados, que eu não me lembro mais qual. E aquilo era uma grande assistência que ele ia fazer, né? Então, assim, não confundir, né, o mal-estar que aquela sinalética causa com a qualidade da assistência que você vai fazer. Talvez dissociá-la de uma abordagem dicotômica, né? Ou a sinalética é positiva ou ela é negativa. Que eu acho que a sinalética, ela é o meio de comunicação interdimensional. Então, assim, a sinalética de um assediador é negativa? Não necessariamente. Se a gente estiver lá para assistir... Se você estiver lá para assistir, não é. Exato. Né? Aí depende de como é que você vai entender essa coisa da sinalética positiva e negativa. Eu concordo com você, não é positiva nem negativa, é um sinal que você tem ali. A verbetógrafa, efeitologia, página 6, segunda linha, poderia explicar os efeitos clarificadores nos registros parapsíquicos em relação ao tema? Então, foi um pouco até do que eu trouxe, né? Porque como eu tenho o hábito de fazer os registros com a mão esquerda, em geral eu consigo alcançar níveis de reflexão muito maiores, porque eu me concentro mais. Para mim já é muito mais corrente fazer esses registros assim, mas eu lembro que quando eu comecei, eu tinha que pensar em algumas coisas. Eu tinha que pensar no registro,
na velocidade que eu estava escrevendo, se eu ia conseguir dar conta daquelas informações para não perder, e também refletir sobre aquilo, se era válido ou não. E hoje, com a prática, eu registro e consigo refletir sobre o que aquilo traz, o que aquilo me traz de informação para eu poder pesquisar posteriormente. Nem sempre esses efeitos eles são imediatos, né? Às vezes a gente consegue acessar informações muito mais profundas porque os fatos se mostram um pouco mais adiante, mas você tem uma prévia daquilo a partir da reflexão inicial que foi feita. Eu até destaco lá na tecnologia a técnica da autorreflexão de 5 horas. Eu acho que para quem é ambidestro é essencial, para quem quer tornar-se ambidestro também, para quem quer fazer autopesquisa principalmente. Glaucia, parabéns pelo verbete, parabéns pela exposição dele, pela defesa dele, que foi muito clarificadora. A gente agradece a presença de todos vocês aqui. Nós agradecemos também muitíssimo a presença virtual, né, dos teletertulianos, as perguntas. A gente sempre comenta que a gente aguarda vocês, tertulianos e teletertulianos, porque junto com o verbetógrafo do dia são vocês que movimentam o nosso debate, né? Então a gente aguarda sinceramente a presença de todos e a gente passa então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje teremos 3 recados. Marcelo Silva com CP2 em Foz do Iguaçu, Cláudio Monteiro com o programa Verbetografia e o Ivan com a oficina de autovivenciograma em Cascavel, Paraná. E antes nós teremos os Amigos Enciclopédia. Boa tarde a todos, aos tertulianos e teletertulianas. Nós voltamos mais uma vez a enfatizar a importância do programa Amigos da Enciclopédia para a sustentabilidade financeira das atividades aqui no CIAEC, que são de interesses suprainstitucionais, aqueles que todas vocês apoiam. Então, é a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, a transmissão diária das tertúlias, a manutenção do tertuliário, o acervo do Lociclo da Holoteca. Então, todo esse patrimônio nosso aqui, todas essas atividades são mantidas pelo programa Amigo da Enciclopédia. Então, é muito importante que nós mantenhamos o nível de associados, aqueles amigos cujas assinaturas venceram nos últimos meses e não renovaram, então está convidando novamente para fazer a renovação, e também aqueles que ainda não fizeram adesão, se puderem se tornar amigo da Enciclopédia. É muito fácil fazer, basta ligar na recepção do CIAEC, no telefone 45 3525 2652, e em poucos minutos você faz a sua adesão com cartão de crédito. Aí você vai receber uma senha para acesso ao site do programa Amigo da Enciclopédia. Você vai ter o direito de pesquisar na ferramenta verbetomática, que é a enciclopédia atualizada com uma ferramenta de busca muito inteligente para você fazer suas pesquisas, a Holoserver para fazer pesquisas rápidas e inteligentes em mais de 39 obras da Conscienciologia, inclusive os tratados. Então são grandes ferramentas que facilitam a sua pesquisa, a escrita do verbete do seu livro, para escrever sua aula, para fazer seus estudos. E o programa Amigos da Enciclopédia oferece isso, mas acima de tudo a importância é você estar participando na sustentação de toda essa estrutura e desta obra importantíssima que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los a participarem do ECP2 de Foz do Iguaçu. O ECP2 aqui ocorre uma vez por ano. Esse ano vai ser no dia 29 de abril a 1º de maio, e do qual eu serei o professor Epicom. O ECP2 ele vai ocorrer dentro das estruturas da Cognópolis, ele vai ocorrer no Hotel Mabu Interlúdio. Ele é um curso onde ocorre a instalação de um campo energético mais intenso, com ectoplasmia, favorecendo os processos de desassédios, de assistências pessoais, de reciclagem, de desfazer certas redes neuroniais que nós temos. Inclusive o curso ele possibilita a pessoa, a partir desse processo de autodesassédio, vivenciar o que a gente chama condição desperto, do desassediado permanente total. A tendência desse curso é ele pegar a partir dos participantes e assistir também vários grupos de inter-relação, às vezes familiares, processos profissionais, grupos que às vezes a pessoa nem está lembrando, pessoas do passado. O ECP2 ele tem essa intensificação da assistência. Então, se você está interessado em participar desse campo interassistencial, venha participar com a gente aqui em Foz do Iguaçu. Maiores informações, telefones do IPC, que é 45 2102 1448,
ou você entra no site do IPC, o www.ipc.org, você pode fazer a sua inscrição diretamente por lá. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu venho em nome da Enciclosapiens. A Enciclosapiens é uma instituição que dá continuidade à produção da Enciclopédia Conscienciologia e tem menos de 5 anos a Enciclosapiens. E essa instituição, ela ajuda a captar verbete, revisar, selecionar, atrair, qualificar os verbetes diariamente, todo dia tem que ter um verbete. E, em nome da Enciclosapiens, a gente está convidando a todos interessados para o programa Verbetografia, que é um curso que favorece a escrita de verbetes. É um curso semipresencial, com início agora dia 8 de março, começa essa semana. São 12 módulos com aulas vídeos e aulas presenciais e aulas presenciais também. Toda terça-feira, 19h30 às 21h30. Maiores informações, liguem para 45 3525 2652 ou procure na recepção do CAEC ou ainda pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. No dia 13/3, domingo, nós teremos em Cascavel o curso promovido pela ARAC, Oficina de Autovivenciograma. É uma técnica, um instrumento para dinamizar a autoinvestigação, é uma técnica de autopesquisa. O curso tem 6 horas de duração, tá? Maiores informações pelo e-mail cascavel@arac.org ou pelo telefone 045 9974 6401. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Diário Projetivo, especialidade Progestiografologia, e o verbetógrafo, professor Epicom Marcelo Silva. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.